apresentação de um artigo feito como trabalho final da disciplina de mineração de dados do programa de pós-graduação em computação aplicada, orientado pelo professor Dr. Romulo Novaes Carvalho, cujo título de trabalho aplicação de mineração de dados para clusterizar e prever volume de exportações de carne. O problema é agrupar os dados de exportação de carne dispersos em relatórios em formato PDF e clusterizar as séries temporais desses dados e, enfim, avaliar os resultados. A motivação seria o agrupamento desses dados dispersos em vários documentos e, no contexto do problema, a gente tem a participação brasileira no comércio internacional, que vem crescendo nos últimos anos e com destaque da produção de carne bovina, suína e de frango, em que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem em seus estudos de que até 2020 a produção nacional de carne irá suprir 44,5% do mercado mundial, a carne de frango 18,1% das exportações e a carne suína será de 14,2% de exportações. Então, o Brasil tende a manter a posição de primeiro nessa escala de países exportadores de carne. O motivo principal seria usar técnicas aprendidas de clusterização dos dados em cima dos dados fornecidos pela ABEC, que é a Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne, e realizar, em cima desses dados clusterizados, uma predição com base na análise de série temporal sobre cada um desses grupos. O propósito avaliar os grupos de países mais parecidos e estimar tendências em cada grupo para os períodos dos próximos 5 anos, do ano atual até 2021. Então, o histórico estatístico de exportação de carne torna possível identificar alguns padrões para o crescimento do agronegócio a longo prazo e a direção dos indicadores pode ser construídos de modo a refletir o caminho onde já se dirigir as exportações dos próximos anos. Aqui um exemplo dos relatórios, trechos PDF, onde a gente pode ver nos dados da esquerda, os grupos de informações do ano atual e ano anterior, por grupos de tipos de carne exportadas. No meio, a evolução, então a gente vê que tem alguns dados estatísticos. E à direita, a visão para cada país, volume exportados em dólar, toneladas e dólar por tonelada. Isso do ano de janeiro a dezembro de 2015 e também uma comparativa com o ano anterior. Então, eu peguei o relatório de cada ano, considerando apenas uma coluna. Eu notei uma discrepância, às vezes, do valor do que estava a coluna direita, pequena em alguns casos, com os dados do ano anterior. Então, considerei que esses dados seriam os mais atualizados em relação ao que foi publicado no ano anterior como os dados atuais. Então, eu quebrei para cada 2 relatórios, por exemplo, eu pegaria aí de 2015 e 2014 em um relatório só, e assim por diante. Então, fundamentação teórica, conceito de séries temporais, conforme dito, é uma série de pontos de dados indexados em ordem temporal, e essa ordem em equivalente espaço de tempo. Aqui um exemplo seria uma série temporal dos dados de exportações de carne brasileira no total, com base naquele relatório, só que quebrado mês a mês. Então a gente vê com o intervalo do ano de 1996 até o ano de 2015.
Técnica de análise de cluster. O propósito é utilizar as informações de todas as características simultaneamente nos dados. E essa técnica de análise exploratória tem o propósito de encontrar nos dados uma estrutura de agrupamento natural, ou seja, o propósito maior é encontrar grupos que sejam parecidos de alguma forma. Então, dentre os métodos, a gente tem os hierárquicos e não hierárquicos. No hierárquico, a gente tem o método de busca, né, dentro desses dados, de ligação simples, completa, de média e word. Que no simples baseia-se na menor distância entre os elementos, no completo seria a maior distância entre os elementos, no média seria baseado na média de distância dos elementos, e o método word baseia na noção de que os grupos de observações multivariadas devem ser agrupados de uma forma aproximada numa elipse. E o Model-Based Clustering, que utiliza uma função gaussiana parametrizada junto com procedimentos de clusterização baseados em modelos probabilísticos, onde cada componente probabilístico corresponde a um cluster. Então, essa é a forma de trabalhar desse modelo. E o não hierárquico, a gente tem mais conhecido caminho, que é utilizado para agrupar os objetos ou indivíduos ao invés das variáveis em K-grupos, que pode ser definido antecipadamente ou durante a execução do procedimento de uma forma iterativa, em que ele vai tentando buscar os grupos até chegar um momento que se estabiliza essa busca e encontra os grupos de melhor forma. É importante destacar que o método de cálculo da distância entre os pontos é muito comum, né, ao criar a matriz, o uso da distância euclidiana. Porém, quando a gente está falando de séries temporais, é importante fazer uma modificação da forma como se implementa o algoritmo de busca desses dados, considerando a série, utilizar essa forma chamada Dynamic Time Warping, que a gente pode ver a diferença da figura da esquerda à direita, que a distância euclidiana considera cada instante do tempo ponto a ponto, enquanto essa técnica BTW, ela considera uma proximidade maior entre os pontos, mesmo a gente pode ver aqui, né, em pontos diferentes ou curtos do tempo, né? Então a gente pode acabar encontrando uma similaridade maior entre um elemento e o outro, considerando, vamos supor, uma série temporal de um país com o outro, considerando esses valores, né? Ou essa forma de calcular. E, considerando a questão da previsão, a gente tem os dois métodos principais, o ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Array, e o Haupt-Winters. A gente só escolheu o Haupt-Winters no motivo que ele realiza previsões de séries sazonais, ele é melhor para esse sentido, né, e é uma característica dos dados, né, do problema, através de médias móveis exponencialmente ponderadas. Então, ele tende a ter uma melhor predição para dados com as características do problema. Sobre os dados da BIEC, então, como eu falei, são relatórios anuais, de 96 a 2016, considerando dados, quantidade de dólares exportados, toneladas e dólares por tonelada. Então, essas são as métricas que eles utilizam, né, como informações, seja eles de um volume total ou por país, ou até mesmo o total por país das categorias, como mostrado abaixo, carne in natura, carne industrializada, miúdos, tripas e carne salgada. Mas, para esse trabalho, eu escolhi pegar sempre os volumes totais, né? Porque se fosse quebrar em todos esses volumes, além de ser um trabalho dispendioso, ia inviabilizar, pelo tempo da pesquisa, o trabalho. Mas isso pode servir também, ao final eu vou falar, né, como trabalho de pesquisas futuras.
A metodologia foi o KDD, em que tem a sequência de passos, seleção dos dados, pré-processamento, transformação, a mineração de dados, interpretação e validação. Quanto à seleção de dados, as fontes de informações são relatórios em PDF, onde foi feita a cópia dos dados das planilhas para arquivos CSV, um para cada ano. No processo foi ignorado os dados dólar por tonelada, que não foram transformados para arquivos CSV, e se eu precisasse deles, achasse conveniente, eu poderia recalcular eles a partir dos dois dados que eu importei, os valores em dólar e tonelada individualmente. A planilha de 2016 foi descartada, ou seja, eu não fiz a importação porque eles atualizam ela até o fim do ano, os últimos dados são de julho, então, como os dados anteriores são do ano completo, não teria como eu utilizar 2016 como um ano incompleto de informações. Em seguida, os dados selecionados, né, foram os dados de exportação total por país por mês. Isso foi uma análise inicial, que como eu estava pensando em abordar os dois dados, acabou que no fim a pesquisa focou mais no segundo, que é exportações total por país, exportações em toneladas. Né? No pré-processamento, então eu peguei os dados oriundos dos arquivos CSV, tratados através do script em linguagem R, e a saída, um arquivo em formato RData, que é um data frame, onde a gente tem o nome dos países e cada coluna seguido os dados de cada ano. Né? Então, o propósito disso é fazer o reuso desses dados em outros scripts ou até mesmo em outros programas, caso alguém no futuro quiser utilizar diretamente o arquivo RData. Para processamento, a gente teve alguns problemas, né? A partir de 2010, nos países são diferentes, então até antes de 2010 a gente tem todos os novos países em português, e 2010 em diante alguns países têm nomes diferentes em inglês, né? Não todos. Isso eu notei quando eu fui fazer o join de cada, que esse processo de construção da tabela é interativo a cada ano, e fazendo o join dos elementos, eu vi que existiam países com linhas repetidas, e era justamente com os nomes diferentes em português e inglês. Então eles tinham que bater tudo numa linha só. Né? Então eu tive que antes fazer uma conversão de nomes, né? Criar uma tabela de nomes de inglês para nomes em português, e fazer a transformação deles antes de fazer o processo de junção das tabelas. A duplicidade de registro também, em alguns anos tinha registro com o mesmo país com nome em inglês e português e com dados diferentes. Né? Então, com uma diferença enorme entre os valores. Então, eu supus que quem importou os dados pode ter importado eles de fontes diferentes e com volumes diferentes. Eu resolvi somar os valores. Eu não tive como ter a resposta da própria entidade sobre esse problema, mas irei informá-lo oficialmente assim, esses problemas encontrados que deverão ser solucionados. Em seguida, a transformação. Então, para o tratamento dos dados gerados, foram gerados 3 data frames, considerado em dólar, volumes em dólar, volumes em tonelada por país, e também dólar por tonelada, que foi calculado para os 2 primeiros, mas, como eu falei, o foco foi apenas os valores em tonelada bruto, né, sem considerar o quanto foi pago, o quanto foi cada país importou os valores financeiros. E outra questão, dentro da mineração, eu fiz uma clusterização inicial dos dados de 96 a 2015, e eu vi que os clusters ficaram não pegaram uma semelhança muito grande na silhueta dos gráficos. Então eu resolvi reduzir pela metade, né, de modo a pegar uma silhueta maior, e isso acabou gerando um efeito positivo nos resultados, e também
A gente pode considerar que os dados dos 10 últimos anos são muito mais relevantes, né? O cenário pode ser muito diferente do passado e às vezes pega a semelhança de países com dados muito diferentes, que às vezes ou importava muito pouco e hoje importa muito, ou o contrário, que no passado foi um grande importador de carne e hoje, né, no entanto, isso pode dificultar, né, nesse processo. Então, no final do processo de mineração, a gente faz a análise, a previsão de cada um desses clusters. Os resultados, a gente utilizou a função caminhos hcluster do R e também a Model Based Cluster. Para definir o tamanho do cluster, o tamanho ideal utilizado o método cotovelo, tanto para log como para Z-score, esses são os resultados, e também análise da silhueta, do gráfico de silhueta para log e Z-score. Eu chego à conclusão que o número ideal de clusters é 8, né? Então foi definido para 8 para os dois tipos de clusters. No caminho, a gente tem aqui seria gráficos 7 temporais dos países agrupados, então cada cor representa o que cada país importou em volume de toneladas, né? Então a gente pode ver dentre os 8 clusters alguns dos clusters mantêm uma similaridade um pouco maior dos dados normalizados em log. No Z-score a gente já tem dados alguns clusters com dados mais isolados e outros, como o cluster 4 ali, um pouco mais semelhantes, mas a maioria dos clusters apenas com um país dentro dele, né? Usando o hcluster, de modo simples, a gente tem também um cluster 1, onde se agrupou muitos países, e depois o 2, 3, 4, até o 8, com uma aglomeração muito pequena, né, desses clusters. O completo, já temos aí uma distribuição um pouco maior, né, mas a gente pode perceber que a silhueta está de alguns clusters, como o 8, e outros clusters integrando um deles, uma semelhança entre os clusters. Em média, aí a gente já pode perceber o 3 e alguns dados ali do 2, uma semelhança maior, o 4, uma amplitude muito grande entre os elementos, mas uma semelhança entre os elementos do gráfico, e o cluster 8 também apresentando alguma semelhança. Mas a gente vê que nem tanto, né? O 7 e 6, a gente vê uma... Talvez, pelo que eu vejo, a semelhança deles está mais pela amplitude dos valores em toneladas. A gente pode perceber que no cluster 8 são 15 mil toneladas o limite ali, em média dos países, enquanto nesses outros é de 60, dos 6 e 7, 60, 150. Né? Então ele pelo menos agrupou países de pequeno, médio e grande volumes de toneladas em média. O método ORD, né, a gente pode ver aí também, houve alguma similaridade, pelo menos no cluster 2, no cluster 5, e o hclust, pode ver que a distribuição dele já foi muito pouca, né? Uma similaridade maior no cluster 2, dados isolados no cluster 1, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8, né? Então, concentração muito grande apenas num único cluster. No complete, cluster 1, uma semelhança, e também o cluster 3, já os demais mantém uma concentração de apenas um único elemento, né? Tem uma distribuição muito pequena dos clusters. Em seguida, essa própria clusterização, o cluster 1 até apresentou alguma semelhança, mas os demais, além de uma concentração grande no cluster 2 e um isolamento ou pequenos elementos nos demais clusters, um só, né? Um só país para cada cluster.
No método WARG, a gente tem o cluster 1 e 3 com maior semelhança, um pouco, né, pelo menos. E, novamente, né, clusters muito isolados e são muito semelhantes graficamente para os CDS. E, por último, né, o Model Based Clustering, a gente vê o cluster 2, 3 e 4, uma semelhança maior entre um pouco assim, entre a forma que os gráficos estão dispostos. No cluster 1, apesar de ter alguns gráficos que são um pouquinho opostos, como a gente vê o amarelo ali, que não tem tanta similaridade entre os demais, uma similaridade um pouquinho maior. E, inclusive, já fiz uma série temporal desses clusters, né? A gente pode observar uma tendência de queda no cluster 1, no cluster 3 e 4, e um pouco de estabilidade no 2, em seguida no cluster 5, 6, 7, a gente vê uma similaridade muito forte entre os elementos. Então, por isso que esses grupos foram o foco do estudo, né? Porque onde eu consegui enxergar pelo menos uma clusterização ou a silhueta dos gráficos um pouco mais semelhante entre eles, né? Formando uma figura mais próxima. Né? Só o cluster 8 que acredito que provavelmente o agrupamento dele se dá mais pela amplitude dos elementos, né? Até 2.000 importações toneladas. E, novamente, o cluster, a previsão dos dados nos próximos 5 anos de cada um deles. A gente vê uma tendência à estabilidade da maioria deles, né? Manter os mesmos valores e um crescimento, pelo menos identificado no cluster 6. E o cluster 9 e 10, 9 também, são mais os agrupados os elementos que têm essa amplitude entre até 150 toneladas, né? E o 9, uma tendência de queda da maioria dos elementos que estão ali dentro, né? Na verdade, eles apresentam uma tendência mais de estabilidade no 10 e o do 9 uma tendência de queda. Na série temporal total, somando todos os elementos, a gente tem esse gráfico e ao fazer a clusterização deles, a gente vê de todos os países, usando aquele método que foi falado, né? Uma tendência, pelo menos o gráfico aponta, né, uma tendência de queda, mas não que necessariamente seja, né? Apenas observando, talvez 10 anos pode ser também dados como eu utilizei, né? Dados que podem atrapalhar um pouco essa predição e talvez os últimos 4 anos pode ser que aponte dados mais reais, mais atualizados, ou que tem mais relevância no contexto, que eu acho que o mercado tende a mudar com muito mais, considerando muito mais dados relevantes, os dados mais recentes, né, e é muito volátil, então, mas aplicando a método de predição, ele aponta uma tendência de leve de queda, né, um pouco contrariando até o que a pesquisa que aponta da, a, do Ministério da Agricultura. Mas a gente pode ver que está dentro desse gráfico cinza, né? Assim, é uma margem de segurança do que essa reta, essa curva, né, pode adquirir. A cinza mais clara seria até o menos provável, né? Uma curva crescente mais ampla, né? Mas é isso. Colocando numericamente os países por cluster identificado, a gente pode perceber que usando o log tem uma distribuição maior na maioria dos casos, apenas no modo single da clusterização hierárquica. A gente teve uma concentração maior no cluster 1 de elementos, e no Z-score a gente viu que quase todos eles tiveram concentração grande em algum outro cluster, né, como o cluster 4 no caminho, no cluster 6
utilizando o Word, de modo complete, aqui, 184, né, no cluster 3 e cluster 2, tanto para caminhos e average. No MBC, né, o Model Based Cluster, a gente vê uma distribuição mais uniforme dos valores, né, um pouco próxima, como é no caminhos e no War, Prolog, só que aqui, pelo menos, a silhueta dos gráficos pareceram mais semelhantes. Não que seja totalmente desprezível o que foi encontrado desses resultados de clusterização para o log, mas é interessante poder analisar o que foi clusterizado para todos esses três, esses onde houve um maior equilíbrio, né, de distribuição dos elementos e onde houve uma maior semelhança identificada entre esses elementos e pesquisar, né, a razão, né, porque pode ser que sejam países do mesmo bloco econômico ou que tenham a mesma tendência ou de crescimento ou de queda da economia, ou como a gente pode perceber que esse período que foi pesquisado inclui o ano 2008, que foi o início da crise, ali pode ter havido uma queda das exportações ou uma queda das importações desses países e que justifica aí, às vezes, uma similaridade desses gráficos. Ao fim do trabalho, a gente pode observar a variação dos resultados aplicando as diferentes formas de clusterização, descobrir os países que possuem algum padrão de importação a partir de métodos de clusterização, e esses grupos podem servir de base para novas informações, ou seja, a gente pode considerar cada um desses países do cluster e investigar, a partir de outras pesquisas, mais detalhadamente algumas razões, né, porque houve essas tendências, analisar também aquelas outras informações, como dólar por tonelada, ou os tipos de carne para cada um dos países desses grupos, né, inclusive, principalmente analisando os benefícios dos resultados desse trabalho para quem trabalha nesse setor, né, analisar os países que têm uma tendência de crescimento, esses grupos, e direcionar os investimentos para esses grupos. Né? Às vezes eles têm umas características peculiares sobre algum tipo de carne ali. Carne é muito genérico, né? Mas se você conseguir, a partir dessa mineração inicial, focar num grupo de países onde foi identificada essa semelhança, e eles têm características em comuns, isso pode direcionar investimentos a longo prazo. Então, o trabalho futuro seria análise de resultados utilizando outras técnicas de clusterização, utilizando outras informações, tanto presentes no relatório da BIEC, mas eu não citei aqui, mas pode ser considerado também outros dados do Banco Mundial, PIB, distribuição de renda, entre outros. No caso da BIEC, considerando dados de exportação de tipo de carne, valor das exportações em dólar, relação dólar por tonelada, dados de exportação. Enfim, agradecer ao professor Romer, né, pela paciência e pela orientação aí durante o desenvolvimento desse trabalho. Também, colega nosso, Roberto Mourão, que me auxiliou aí muito algumas dúvidas que eu tinha durante esse processo, né, de clusterização no uso da linguagem R. Então, meus agradecimentos e qualquer dúvida, sugestão, aí meu contato e eu dou uns comentários desse vídeo, a publicação do YouTube. Ok? Obrigado. Até lá.